Bom, Carol, estamos começando a nossa conversa sem muita enrolação. Carol Santos de Azevedo. Eu vou falar o seu currículo, Carol. Você pediu para não falar, mas eu vou. Você é licenciada em matemática pela Unesp. Está terminando uma licenciatura em pedagogia pela Univesp também, né? E está fazendo mestrado em educação matemática pela Unesp também, tá vendo? Eu sei o seu. Que chique! Eu sei o seu currículo, tá vendo? A primeira pergunta, Carol, e é uma pergunta que eu já te adiantei, né? A matemática pertence só aos matemáticos, Carol? Eu fico... Primeiramente, boa noite, pessoal. Obrigada por estar aqui comigo. Eu fico nervosa com tudo isso, mas vamos lá. Quando você me fez essa pergunta, a primeira coisa que eu pensei foi: não vou vir, não vou aparecer, vou dar um bolo no Gilvan. Brincadeira. Em questão da matemática pertencer, eu acho o seguinte: a matemática é uma área de conhecimento, né? Na minha perspectiva, é uma ciência. Às vezes eu me confundo se é uma ciência, uma linguagem, e ela pertence a toda a humanidade, entendeu? Eu acho assim, existem pessoas especialistas nisso, que estão lá, mas o conhecimento, né, a constituição do conhecimento é de todos. Né? Para mim, eu acredito nisso. Então, não. Matemática não pertence apenas ao matemático. O matemático é quem se dedica a ela, mas ela pertence a todos. Segundo eu, assim. Certo. Aplaudiu mesmo. Carol, e mais uma pergunta. Essa é uma pergunta que a gente já conversou em outros momentos, mas eu acho que ela é bem interessante, né? A quem interessa, Carol, que a matemática seja vista como um monstro, né? Porque você me mandou um artigo do professor Rômulo Lins, né? Eu quase terminei, o meu olho cansado não deixou, mas ele traz algumas metáforas para o texto, um texto bem legal, assim, em que ele fala do Frankenstein, né, do Drácula, né, da matemática ser vista como uma espécie de monstro, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho a quem interessa que a matemática seja vista dessa forma. Por que as pessoas veem a matemática como algo monstruoso e que está ligado a um pequeno grupo de especialistas e coisas tais? Vamos lá. Eu acho que a sua pergunta, ela tem duas coisas. Primeiro momento, a relação da matemática. Foi o que eu falei antes da gente estar gravando. A maioria das profissões que tratam com a matemática, não necessariamente a matemática em si, né? Você se formar matemático, por exemplo, engenharia, medicina também tem essas profissões que são consideradas tops de linha, elas são tradicionalmente de uma galera específica, né? Então eu acredito assim que a matemática ela já pega uma segregação nisso. E eu não acredito que isso seja uma coisa não pensada, sabe? Porque eu acho que a matemática, sendo uma ciência, ela é um modo de ver a realidade, é um modo de você trabalhar com ela. Então, ela traz um certo poder, né? Ela traz um conhecimento sobre isso. Então, eu acredito que, é pensado de, já te tirar desse local que historicamente não é seu. Né? Que é uma coisa que já me falaram, esses dias eu estava conversando, e eu falei, pô, eu fiz matemática. Aí a pessoa ingenuinamente falou assim para mim: você acredita que eu não consigo pensar em nenhuma matemática mulher? E eu falei assim, poxa, por que será? Você só pensa em matemática. Então eu acho que a matemática, como muitas áreas do conhecimento, né, que a gente detém poder, né? A matemática é uma elite intelectual, querendo ou não. Ela é propositalmente segregadora, especificamente para a gente que é da periferia, né? Para a gente que é pobre. O Giovanni acompanhou aqui minha jornada, foi meu professor no ensino médio, tá, gente? Então, assim, é um ambiente hostil para a gente. Então, eu acredito que eu ainda acho que a matemática é de todos, né? Todo mundo deveria ter direito. Você pode até não gostar, contanto que você conheça, que é isso que o Rômulo fala no texto dele. Mas, assim, tem todo um jogo de poderes, porque praticamente tudo que a gente faz hoje em dia leva a matemática. Não sei quem, ainda é um sentimento que eu tenho como estudante de matemática, que, eu também não entendo por que ela não é passada para todos, mas eu acredito que isso não é não proposital. Tem sabe, tem um motivo. Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria responder. Carol, no texto do Rômulo Lins, que eu vou disponibilizar para os meus alunos mais adiante, ele fala de uma matemática da escola e de uma matemática da rua. E aí ele diz que a matemática da escola é uma matemática que fica ali no fichário, no caderno, fica dentro da mochila, e no momento em que ele está na escola, essa matemática ela aparece.
E aí, quando ele termina a aula, bate o sinal, ele bota essa espécie de matemática dentro da mochila e vai para a rua onde tem outra matemática, mas essas matemáticas não se conversam. O que você tem a dizer, Carol, como professora, né? Você já leciona e aí mestranda em matemática também. O que você tem a dizer sobre isso? Porque, olha, eu estou na educação há, sei lá, 8 anos. E eu nunca vi... eu nunca passei por uma escola em que as pessoas dissessem assim, não, em matemática a gente está muito bem, está tudo tranquilo, não precisa se preocupar. A matemática é uma espécie de espinho, né, na carne da educação. Então, todo mundo tem sempre um problema e as soluções propostas, elas me parecem um tanto quanto ingênuas. O que você, como uma especialista, alguém que estuda na área, eu sei que você não vai trazer a resposta definitiva, mas o que você pensa sobre essa matemática da rua e essa matemática da escola? Em relação a essa questão das diferenças de matemática, só assim, ainda não é a resposta à pergunta. Tem um cara, né, muito famoso aqui na Unesp que eu tô, que é o professor Ubiratan D'Ambrosio, que ele fala da etnomatemática, né, que assim, quando você olha a matemática, parece que tá tudo pronto, né, a gente tem lá os gregos, né, acabou, aí Leibniz. E assim, na verdade não, o desenvolvimento da matemática não é linear, e teve muita luta, né, a matemática é muito eurocêntrica, né, e aí o Ubiratan D'Ambrosio, ele traz essas etnomatemáticas. E assim, eu acho, pessoalmente, que o problema com a matemática, eu já vi essa questão de contextualizar. Você tem que trazer o problema da vida real. Eu já tive muitas discussões com isso, porque a matemática, principalmente a matemática pura, ela é uma matemática que se desconecta um pouco dessa perspectiva da realidade. Então, por si só, ela é uma ciência difícil demanda uma abstração um pouco, sabe? Eu fiz um negócio e você fala assim, meu Deus. Então, eu acho que às vezes é muito difícil você encontrar ferramentas para fazer aquilo fazer sentido para o aluno. Mas eu também acho que se você só contextualizar com essa perspectiva do cotidiano, você perde um pouco a essência da matemática. Eu sou a favor da gente trazer essas questões, né, do contexto, eu acho que isso faz sentido, mas existem algumas áreas da matemática que não tem como, entendeu? Eu acho que falta, primeiro, um trabalho de base com a matemática, né? Eu não estou criticando os pedagogos, pelo amor de Deus, eu adoro os pedagogos, eu quero me tornar uma pedagoga, mas eu acho que falta uma formação continuada nessa perspectiva lá do ensino fundamental 1. E falam que o pessoal faz pedagogia para fugir da matemática. Eu não acredito nisso, pelo amor de Deus. Mas falta um trabalho mais profundo com a matemática, assim como várias outras áreas, que eu só sei realmente da matemática. E eu acho que a gente tem um problema muito grande com o sistema de prova, porque a prova ela não avalia você. É igual, quando o professor vai te ensinar matemática, ele chega lá na lousa, ele fala, ele expressa, aí ele manda vídeo, ele reclama, ele te explica de um jeito multimodal. Aí no dia de te avaliar, ele te dá uma prova, que é um jeito só, isso não avalia de fato. E aí a gente tem esse sistema que, assim, o problema da matemática é que aquele negócio, você tira 2, você é burro, aí você já fica com aquele trauma, não quero mais, não quero sofrer. Então eu acho que falta rever também as práticas educativas. Entendeu? A matemática já não ajuda, já é uma ciência meio abstrata, já estamos lidando com um negócio complicado, não estou dizendo que é uma coisa ruim, eu gosto, né? Tem uns gente que gosta, mas assim, falta um carinho, eu acho que falta aquele, sabe, eu acho assim, a gente tem vários dados mostrando que é complicado ensinar matemática, e por que a gente não repensa isso? Por que a gente não pode transformar fazer refletir? Aí a gente continua seguindo a educação de sempre, sabe? E tem alguns movimentos matemáticos, né? Eu fiquei sabendo recentemente sobre o movimento da matemática moderna, que é um movimento que mexeu muito com a estrutura educacional, que queria dar uma matemática extremamente demonstrativa desde os ensinos fundamentais. Como que você vai tratar assim com as crianças? Isso foi um movimento que influenciou muito o Brasil nas décadas de 80. Gente, a gente tem que saber ensinar direito. Eu acho que isso tem que ser pautado e avaliar direito. Eu acho que o problema não é só a matemática, é como a gente ensina também. Sabe? Se eu tivesse teoria dos conjuntos, demonstração, quando eu tinha 12, 10 anos, eu não queria fazer matemática. Não foi isso que fez eu me apaixonar pela matemática. Não sei se eu respondi, mas eu acho que tem que olhar a perspectiva educacional. E numa outra conversa que a gente teve, você falou da necessidade de demonstração da matemática. O que isso quer dizer, Carol? Ai, caramba, só uma pergunta difícil, tô suando. Vamos lá. O que acontece? A gente brinca, né, que ninguém sabe matemática, só os matemáticos. Porque, assim, eu enxergo
que o que a gente aprende na escola, aquele negócio de, por exemplo, o triângulo retângulo, lá, o teorema de Pitágoras, depois você vê o triângulo qualquer, né? A lei do seno. Tudo bem, você tá tratando num certo nível de matemática. Mas quando você vai para o nível superior, a ideia da matemática é outra coisa. É você realmente lidar com a estrutura matemática. É você mostrar que essas sentenças estão certas. E é isso que é por meio da demonstração, né? Por exemplo, o teorema de Pitágoras. Você vê lá eles, fala o quê? A soma dos quadrados dos catetos. A nossa ideia, quando você trabalha com matemática, é como que deu isso, né? Você consegue mostrar que dá isso mesmo? Então, a demonstração é muito importante na matemática. Eu chuto que é um dos pilares, né? Demonstração é nosso alfabeto, né? Que a gente se alimenta todo dia. Ô, Carol, eu vou só pegar uma deixa aqui, porque em filosofia a gente tem essa questão também, quando a gente está falando dos pré-socráticos, e você acabou de citar um aí, que é o fato de existe uma certa naturalidade que não existe, né? Então, por exemplo, sei lá, eu vou falar um negócio meio leigo aqui, tá? Mas a soma de 2 mais 2 é igual a 4. E aí você naturaliza isso como se isso fosse uma coisa mecânica, mas tem todo um processo demonstrativo que precisa ser apresentado para fazer sentido, né? E isso não acontece. Por que, Carol, você acha que isso não acontece? Você acha que isso está ligado à formação dos professores ou você acha que está ligado ao currículo? Porque eu sei que você também está estudando currículo. Mas você está me dizendo isso na perspectiva da educação básica? Da educação básica, né? Eu sei que na universidade tem uma outra perspectiva já. Mas na educação básica, por exemplo, você não vai ver um professor de matemática, ou até ver, claro, né? Acontece, mas é muito raro ele problematizar o porquê tá o X lá e não o Y, o porquê tá o Y e não a letra D, entende? E tem um contexto histórico, social, político, cultural que leva a presença desses elementos e a construção matemática como ela é dada. Então, por exemplo, eu lembro quando eu estava na escola, os professores eles estavam muito mais preocupados em ensinar a gente a calcular do que a entender a importância do cálculo e o porquê do cálculo. E eu nunca, assim, eu era um ótimo aluno em matemática, pode não parecer, mas eu nunca entendi muito bem o porquê que a soma disso dá aquilo e qual é a geração disso, o que produz essa inquietação. Porque assim como a filosofia nasce do espanto e da inquietação, a matemática também ela é fruto de uma certa inquietação, e me parece que ela, no ensino, sobretudo no ensino básico, ela está naturalizada. Então, 2 mais 2 é igual a 4, e não me questiona, não me pergunta sobre isso, porque é assim, sempre foi assim. E a gente que estuda, a gente sabe que as coisas não podem funcionar desse jeito, né? Por que você acha, Carol, que vai para esse campo? Sabe o que é engraçado? A primeira coisa que eu tive que demonstrar na faculdade era que 0 era igual a 0. Foi a pergunta que a professora fez. Ela chegou, gente, x mais 0 dá quanto? A gente x. Então 0 é igual a 0. A gente e por quê? Você consegue me dizer por quê matematicamente? Você me deu uma perguntinha difícil, hein, professor? Deixa eu pensar sobre ela. Eu acredito que assim, a gente está muito preso ao currículo. Então, assim, você não vai ter tempo. Já tem um super afastamento na matemática numa questão instrumental, que é uma questão de você só resolver aquilo. Agora, imagina se você pegar a fundamentação, que para mim é o de fato pensar matematicamente, é quando você pensa na estrutura daquilo. Então, eu acho assim, você já está preso com o currículo. Seus alunos já não querem nem te ver. Você vem trazendo um negócio extremamente abstrato, porque eu acho que o mais difícil na matemática é você sair do mundo real. Não no mundo real no sentido físico, mas você tirar a sua mente daquilo que é o exemplo, né? Tipo assim, sei lá, x mais x é tanto. X igual a 1, x igual a 2. Não, gente, x é igual a x. Essa generalização. Então, assim, eu acho que o professor está muito preso no currículo, é muito aluno para pouco professor sobrecarregado, e aí tem essa cobrança de, tipo assim, vem aquele caderno falando tudo que você tem que ensinar em um ano. Eu acho que está muito preso a esse negócio de você não deixar a criatividade, né? Porque, querendo ou não, a matemática e a filosofia, tudo isso tem a ver com criatividade, tem a ver com essa questão da inquietação. Por que eu sempre gostei de matemática? Porque, para mim, sempre foi um puzzle. Eu queria resolver um quebra-cabeça. Para mim, era uma brincadeira. Nunca foi um negócio de, tipo assim, eu tenho que entregar isso. Você já foi meu professor. Você sabia que se eu não quisesse fazer um negócio, eu não ia fazer. Eu fazia o que eu queria fazer. E, assim, esse modelo de educação, eu estou criticando ele, mas... imagina vamos pensar só no estado de São Paulo.
Você lembra? O Paulo Sarasate, 1 milhão de alunos, gente. Então, assim, eu fico pensando, não é o melhor jeito, mas eu também não sou capaz de dar a solução. Mas, assim, a gente está no ensino muito fechado. É uma coisa que eu conversei com uns amigos meus. Eu estudei matemática, mas eu nunca fiz matemática, gente. Até hoje eu nunca demonstrei, nunca criei um teorema, entendeu? Eu já estudei vários, teorema de Pitágoras, teorema de Tales, todos desses que tem. Mas eu não sinto que eu fiz matemática, entendeu? Eu sinto que eu estudei. E eu acho que é realmente porque o nosso ensino está muito fechado, entendeu? Você está muito... Até você ter a sua autonomia mesmo, demora muito. Mas eu acho que sempre tem um professor aqui e ali que dá uma mudada, né? Eu espero ser uma dessas, né? Se Deus permitir, porque eu acho que o professor, você tem que cumprir, sim, o conteúdo que está por lei, está na BNCC, mas você também tem a missão de fazer o seu aluno ter aquela curiosidade. Na verdade, é isso que a gente quer, né? Que ele se incomode, que ele fale, putz, que é isso, né? Mas eu fico triste, mas ainda esperançosa, porque é um processo longo. Os alunos passam muito tempo na escola. Eu acho que de todos os professores, pelo menos um vai dar uma cutucada. Carol, ótima resposta. E aí, nesse texto que você me mandou, eu estou usando ele como base porque você falou que leu muitas vezes, então você está com ele fresquinho aí. O professor Rômulo Lins, ele faz uma distinção entre a matemática como saber pleno e a matemática como saber profissional. Né? Então, claro, ele não aprofunda essa questão, mas ele trata indiretamente a ideia de que a matemática, ela é uma espécie de... ela se torna um saber profissional, e aí ela fica ligada só aos matemáticos. E aí eu queria que você me dissesse como você vê o ensino da matemática como algo profissionalizante. Porque quando eu penso a matemática, até pela leitura que eu fiz dos pré-socráticos, eu vejo a matemática de um jeito muito bonito, assim. Eu vejo a matemática como algo amplo, complexo, que questiona a realidade a partir de várias nuances, assim. Não é uma coisa só calcular, né? Ela pensa o ser como número, as estruturas do universo como número e tudo isso. E aí você vai para a escola e o currículo, ele está muito ligado à ideia de que você precisa fazer conta, sabe? Precisa aprender a escrever, português e matemática, aquela ideia positiva, né? Positivista. Você precisa aprender a escrever para fazer um currículo e a fazer conta para o patrão não te roubar. É uma coisa meio metafórica, num certo sentido. E aí, o que você acha desse ensino profissionalizante? Porque eu acho que tolhe a essência da matemática. E, por exemplo, no caso da filosofia, e aí talvez eu esteja pendendo para o meu lado, o professor de filosofia, ele tem condição de perceber que a filosofia não pode ser ensinada como uma outra qualquer disciplina, porque a filosofia, ela requer o filosofar, ela requer uma questão conceitual que a instrumentalização de uma pedagogia ou de uma didática simples não permite. E eu sei que com a matemática é muito igual, até porque os primeiros pensadores aí dos gregos, né, falando nessa perspectiva etnocêntrica que você não gosta, eles também pensavam a matemática como uma espécie de complementação da reflexão teorética. Então, a matemática e o filosofar era uma coisa só, não tinha essa distinção e esse compartimentar. E aí eu queria que você me falasse o que você acha dessa perspectiva, sobretudo do estado de São Paulo, viu? Que dá conta de ensinar a matemática como algo profissionalizante. Às vezes você pega o currículo, parece que é uma coisa meio Senai, nada contra o Senai, eu até fiz. Conheço até gente que participa também, mas uma coisa meio Senai, assim, sabe, uma coisa meio tecnicista, e eu tenho um pouco de medo disso, porque você tolhe da matemática aquilo que encanta, que é o que você falou, né? Eu não fui para matemática por causa disso, eu fui para matemática por causa de outras coisas. O que você acha disso, Carol, desse ensino profissionalizante da matemática e desse saber matematizante que gera lucro, gera dinheiro, gera status? Nossa senhora, professor. Eu já estou preparada para a banca, né? Depois desse diálogo. Calma, você me falou muitas coisas. Eu gostei de várias coisas que você disse, mas eu sou devagar, pelo amor de Deus, só sei mexer com número. Mentira. O que acontece? Eu acho que isso está muito ligado com essa questão do ensino formal. Porque isso não acontece só com a matemática ou com a filosofia, né? É com tudo. Porque, assim, você tem lá um adolescente que, por lei, ele tem que ter essa educação. Nosso ensino totalmente sucateado, tudo socado, você não dá tempo para aquela criatividade, né? Eu também acho isso um problemão. Nossa, não sei nem como responder tudo que você falou. Mas em relação da matemática, eu estou na área de filosofia agora, tá? Eu critiquei vocês, entrei nela, mas assim,
quando eu comecei a estudar um pouquinho análise agora, que é o pessoal do cálculo. E o Leibniz, a filosofia dele está na matemática. É puramente tudo aquilo. Então, assim, eu acho... que é muito difícil pensar numa perspectiva macro, porque o nosso país é muito grande. Isso é assustador. Cada dia que eu olho aquilo, eu falo, meu Deus, quem está cuidando da educação? Nossa Senhora! Mas, assim, eu acho que falta uma repensada nessa questão do currículo. Mas fica pensando, professor, porque eu acho que isso vem naquele questionamento. Para que a escola forma? Eu sempre me volto nele. A escola forma você para o quê? Para passar no vestibular, para trabalhar, para ser um cidadão? Então, eu acho que dependendo ou todos, né, ou nenhum, dependendo de onde você vai ter as suas prioridades. E aí, tipo assim, eu não acho que, tipo, eu ensino matemática só pela matemática. Você está formando um cidadão através da matemática. Na filosofia isso fica muito mais óbvio, né? Você forma pela filosofia. Mas, assim, ao mesmo tempo eu sinto que aquela pessoa tem o direito de, pelo menos, conhecer a matemática. Você entende que tipo, você tá lá, eu acho que, na verdade, o ideal da escola é formar você como cidadão. Mas, ao mesmo tempo, você como pessoa de direitos e deveres, você tem direito de saber o que a sociedade produziu, até aqui, a gente tem tudo isso. Por quê? Por causa da matemática. Eu já tive uma aluna, né? Até hoje eu acompanho ela, graças a Deus, gosto muito dela. Que no começo ela era assim, nossa senhora, gente, muito difícil, porque eu ia lá, hoje a gente vai aprender isso. Aí ela olhava, por quê? Por que eu tenho que aprender isso? Mas sabe, não é um porquê, realmente a pessoa tá zoando com a sua cara. E aí um dia eu sentei, eu dei um tempo na aula e fui bem clara, eu falei, olha, você tem o direito de não gostar de matemática. Você tem direito de não gostar, mas pelo menos se abra para conhecer, porque se você nem conhecer, como você sabe que você de fato não gosta? E aí, assim, eu acho que o papel do professor vai além do conteúdo que ele ensina. E às vezes eu sinto que esses papos que a gente tem daquela que eu realmente ajudo o aluno. Então, eu sou contra a instrumentalização da matemática para a profissão, mas eu também acho que isso é um aspecto educacional, querendo ou não, né? Vai muito da necessidade da sociedade naquele momento. Eu vi um pouquinho uns amigos meus discutindo sobre isso com o Foucault, mas era uma super crítico, tipo assim, eles fazem você sentir que você precisa... É loucura, não entendi nada. Essa filosofia da diferença não é muito para mim, não. Mas, assim, é muito difícil, porque são muitos aspectos que a escola tá lá. Por isso que eu acho que a escola é fundamental pra gente, né? Por isso que eu luto pela universidade pública, né? E a escola pública, que foi que formou e dá a possibilidade. Mas é um trabalho muito maior. Por isso que eu estou um pouco feliz com essa questão do ensino agora estar integral, que eu acho que o professor vai ter um pouco mais tempo de ir para além do conteúdo, mas também aprofundar o conteúdo. Eu não sei se eu respondi, não sei se eu ajudei, se eu piorei. Não, respondeu sim, Carol. E tem mais um outro ponto, que é esse desconhecimento dessa matemática mais ampla, não instrumentalizado, não profissionalizante, ela também despolitiza, né, Carol? E isso cumpre um papel, os meus alunos não gostam muito dessa palavra porque eu tenho insistido nela, mas isso cumpre um papel ideológico também, né? Tem uma questão ideológica por trás disso, né? Você delega a matemática a um pequeno grupo, o outro grupo tem apenas centelhas e resquícios do matematizado, da matemática, e esse pessoal que não tem esse domínio pleno da matemática fica de fora dessa elite. E esse ficar de fora, ele produz um monte de coisa, como um problema na autoestima, enfim, né? São várias as questões que estão presentes não só na matemática, em outras áreas do saber também. E aí, nesse sentido, né, de ser despolitizante, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu mestrado, sobre a sua pesquisa, porque você estava tentando me explicar antes de eu começar a gravar, mas eu não estava entendendo muito bem. Aí eu acho que agora você já teve tempo, e aí você vai conseguir. E primeiro, em relação ao seu comentário, eu acho que despolitiza no sentido de você só aceitar, entendeu? Tipo, uma vez eu fui no médico, e aí o médico brigou comigo de alguma coisa, nem lembro o que era. E aí ele começou a falar um monte de palavra médica, tipo assim, não, você vai desenvolver blá, 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 blá. E aí eu olhei pra ele e falei, cara, você sabe que você tá usando a sua retórica intocável pra eu aceitar. Então eu sinto que é um pouco isso. Sabe quando a pessoa parece estar falando outra língua? E a matemática vira outra língua, né? E aí você aceita aquilo sem entender. E aí, quando eu dei essa crítica para esse médico, aí ele parou, falou, me desculpem, e explicou, falei, moço, você tem que conversar do jeito que eu te entenda.
E aí eu acho que é isso, que é a minha maior discussão com a matemática, porque a matemática é de todos nós, é uma formação da humanidade. Então, tudo bem se eu não gostar, eu tenho coisas que eu não gosto também, eu não gosto de tudo na matemática, mas é importante você saber, porque quando você não sabe, você se aliena daquilo. E é aquele negócio, você não consegue nem tomar sua decisão. Se você não vai tomar sua decisão, alguém toma por você. Em relação ao meu mestrado, eu pesquiso o sinal de igualdade. Toda vez que eu falo isso, a galera olha para mim estranho, né? Porque o que acontece? Eu tive uma pesquisa no meu TCC, eu trabalhei com álgebra, e aí os alunos, eu gravei o que eles falaram, né? E aí os alunos, eles não entendiam o significado do sinal da igualdade na álgebra, porque eles continuavam seguindo na aritmética. Tipo assim, eu colocava lá uma equação, eles juntavam e falavam que isso era o resultado. E eu falava, gente, não é assim que funciona na álgebra. E eles ficavam assim, como assim? E aí, naquele momento, eu percebi que o sinal de igualdade tem vários significados. Só que como eu já trabalhava com ele, eu nunca me liguei nisso. E aí eu pensei, putz, quando que o professor fala sobre isso? E aí eu pensei, será que a BNCC, né, que é o nosso currículo nacional, fala disso? E aí eu entrei com a minha professora e falei, quero estudar o sinal de igualdade. E aí eu uso filosofia, eu entrei, tive essa coragem, até hoje eu não... Se eu pensar muito, eu fico meio desesperada. Eu tô na linha de fenomenologia. Depois, assim, o Gilvan é professor de vocês, ele que é o filósofo, ele que manja mesmo. Mas eu pesquiso o sinal de igualdade, né, seus muitos significados, e eu olho para a BNCC. Então, eu vou pegar uma questão histórica e depois BNCC. É mais ou menos isso. Porque tem vários significados. Deixa eu ler esses comentários aqui. Carol, pode ler, mas o que você está procurando na BNCC? Fala para mim, por favor. Porque aí, se você achar, você já me fala onde está, em qual página, porque olha... Com certeza não é. Enfim, o que acontece? Porque como o sinal de igualdade tem vários significados, e a partir até das minhas vivências em sala de aula, como aluna, como graduanda, nunca teve um momento que o meu professor sentou e falou, hoje a gente vai estudar os significados. Não sei se alguém já teve uma aula de matemática sobre os símbolos matemáticos, porque existem vários. Existem matemáticos que defendem que a matemática é uma língua, né? Wittgenstein, para ele, é uma língua, né? Eu não sei se eu concordo, eu estou pensando. E aí, assim, eu quero olhar quais são os significados. A primeira pergunta é essa, quais são? Aí são 3 principais. Equivalência, que é o que a gente usa na álgebra, que é essa questão estrutural, né? Isso tem aqui, aí você mexe com isso. Operacional, que é o da aritmética, você bate lá, 5 mais 2, igual a 7. Esse é operacional, resultado de uma operação. E o relacional, que é quando você relaciona grandezas. Esse aparece mais na geometria. E aí eu vou traçar mais a fundo a questão histórica, e aí eu vou me voltar para a BNCC, com essa perspectiva filosófica, né, fenomenológica, hermenêutica, e ver como a BNCC orienta o professor, né, porque ela é a nossa base comum curricular brasileira, então ela vai nortear o trabalho de todos os professores. Aí eu quero ver, porque eu tô curiosa, mas não sei também o que eu vou encontrar. É isso, assim, se alguém tiver alguma pergunta da minha dissertação, só não me machuca, que eu ainda sou sensível. Carol, você quer ler os comentários? Esse seria meu trabalho, mas pode você ler, é mão de obra qualificada. Ai, que horror. Lê você, vai. Vai, vamos lá. Não, é o Vitor, que o Vitor é um dos meninos lá que tava na Unesp e tal. Tá os dois aqui, tá? O Daniel e o Vitor que estavam na Unesp. O Vitor voltou para a UFABC, acho que ele conversou com você, né? Você falou. E aí ele diz assim, ó. É mais um comentário, mais do que uma pergunta. Ele diz assim, ó. A filosofia influencia na ética e na moral do aluno como cidadão e a repensar como ele é e pensa sobre as coisas. A mesma coisa deveria ser visto na matemática, mas não de uma forma clara. Ela é vista como uma matéria difícil e que só serve para quem quer ganhar muito dinheiro, que ele estava falando, né? A ética e a moral da matemática é muito similar à da filosofia, pois nos fazem pensar, com a lógica, por exemplo, o que somos e como podemos mudar nosso raciocínio. A matemática é muito bonita, mas não é vista com clareza igual a filosofia. Não sei se a filosofia também é vista com clareza, mas eu concordo, ela é muito bonita, né? Tem um comentário também da Érica, né? Formamos cidadãos autônomos, críticos, reflexivos, solidários, autônomos, protagonistas. Ela é professora lá com a gente, ela trabalha lá comigo na minha escola e tal. Aí tem professor aqui, e tem aluno e tem ex-aluno, Carol. Tem uma galera aqui que gosta muito de matemática, pelo que eu tô vendo aqui. Isso é bom, mas ó, você vê que tem um monte de vírgula, né? Porque é um trabalho
Tem muita coisa que você tem que formar uma pessoa. E ainda matemática, ainda filosofia, ainda história. E putz, o trabalho da escola, eu acho que ele vai para além das portas da escola. Esse comentário do Victor, você colocou uma pergunta? Queria ser seu monitorando, Carol. Fiquei muito triste. Nossa, eu fiquei mais triste ainda. Eu não sei se eu contei para todo mundo aqui, mas eu ia ser estagiária de cálculo da disciplina do Victor. Eu não consegui. Mas eu acho que no doutorado eu sou obrigada a fazer estágio, aí eu faço. Já vai ter formado até lá, né? Pelo amor de Deus. Por favor, reprova em cálculo até eu me formar. Brincadeira. Em relação ao seu comentário, eu acho que essa beleza da matemática, ela não é vista porque a gente desprende as coisas. Essa é a questão da instrumentalização. É igual eu falei, né? O Leibniz, a filosofia dele fica muito evidente na matemática. Mas você nunca vai ter uma aula, até no ensino superior, que alguém vai chegar e vai falar assim, gente, esse livro aqui do Leibniz, ele fala disso, mas ele também está fazendo um paralelo com isso. Não, fica muito assim, a derivada é isso, e aí... Então, assim, eu sinto que separa, porque esses matemáticos, eles eram filósofos, né? O Descartes, nossa, a filosofia dele, nossa, você olha aquela matemática e fala, meu Deus, ele está conversando. Mas aí fica muito preso ou aos filósofos ou aos filósofos da matemática, que já é uma linha de mestrado. Eu queria que você... vou pegar mais um gancho aqui. Eu falei para os meus alunos do primeiro ano recentemente que eles viram os filósofos, né? E o primeiro ano do ensino médio é quando eles começam a ter aula de filosofia. Eles disseram, não, professor, eu não tinha aula de filosofia. Eu falei, mas vocês viram os filósofos? Eles, claro que não, professor, a gente não viu. E aí eu falei, vocês viram quando vocês começaram a estudar os teoremas, né? O teorema de Pitágoras, todos os pré-socráticos que aparecem ali, só que eles não aparecem como filósofos, né? Eles aparecem apenas como matemáticos. Daí a crítica aos professores de matemática. E quando a gente da filosofia ensina, eles não aparecem como matemáticos, eles aparecem só como filósofos. Daí a crítica a nós da filosofia. Por que você acha que isso acontece, Carol? Mas, assim, eu acho que até no ensino superior é desprendido. Tipo, quando eu fiz matemática, eu não tive nada deles serem filósofos. Eu realmente sempre tive interesse. E aí, na disciplina de História da Matemática, aí a professora falou, aí trouxe. Mas, assim, é bem quando o negócio fica muito separado no que você quer, né? Aí eu acho que o problema maior ainda no ensino médio é que tem esse correr contra o tempo do currículo. Tipo assim, você tá lá como professor de matemática, já é um parto para ele aprender lá a fórmula de Bhaskara. Como que você vai falar a verdade que não tinha nem Bhaskara nessa fórmula? Nunca existiu Bhaskara. Então eu acho que se perde. Mas eu acho que falta uma reorganização. Eles fazem, eu não sei se eles chamam de insubordinação criativa, que é quando você elenca os melhores conteúdos. Você, como professor, tem autonomia de ver o que vale a pena. Aí você consegue ter um tempo melhor. Mas eu acho que falta um trabalho transversal da filosofia com a matemática. Esse é um trabalho lindo. Nem que fosse um projeto contraturno, mas, nossa, pegar um filósofo matemático e tentar fazer um paralelo dos trabalhos dele. Não sei se foi o Descartes que queria provar que Deus existia com a matemática. Nossa, que lindo demais de se ver. Eu fiz isso. Eu gosto de matemática, né? Eu fiz isso numa outra escola em que eu trabalhei, com uma professora de matemática que gostava muito de filosofia e tal. E a gente falou junto dos mesmos filósofos pré-socráticos que ela estava trabalhando, ela estava fazendo uma revisão, e ela me deu os nomes, aí eu dei aula sobre os filósofos na perspectiva da filosofia. E foi interessante porque os alunos ficaram bastante encantados com a ideia de que um mesmo pensador, ele tinha uma visão tão ampla e tão vasta, né? Porque nesse mundo compartimentado e nesse mundo sob essa perspectiva da separação, essa questão ideológica que fomenta a coisa toda, a matemática ela parece, como você disse bem aí nas suas falas anteriores, uma coisa que está ligada ao dinheiro, ao sucesso e a tudo mais, né? E a filosofia é o contrário disso, né? Exatamente o contrário disso. Só que é interessante pensar que a filosofia, ela também te dá, sob um certo sentido, a possibilidade de pensar a matemática, né? E o contrário também é verdadeiro. O Platão só aceitava matemáticos lá na academia dele, né? De um jeito ou de outro, né? E aí eu queria que você me dissesse o seguinte, a gente teve uma conversa quando você estava meio desesperada com a hermenêutica, em que eu falava, as ciências exatas, né? E aí você falou, olha, professor,
tem um professor aqui que vai dizer que a matemática não é uma ciência exata, ela é uma ciência formal. E você apresentou as razões para essa explicação e eu achei ela bastante interessante. Eu queria que você dissesse por que, afinal de contas, que a matemática é uma ciência formal. Qual que é o problema que você tem com a matemática pura? Me fala aí, por favor. Professor, eu não posso mais ter um surto que você conta para todo mundo. Deus, eu lembro que eu estava em pânico com isso, mas eu não lembro o que a gente conversou. Putz, você pegou... Ah, foi por causa dessa questão... Pera, eu tô vendo... A gente estava falando da crise da ciência e tal. E aí eu falei para você, olha, a matemática é uma ciência exata. Você falou, não, professor, é uma ciência... Não é muito bem uma ciência exata. Ela é uma ciência formal. Nossa, até hoje em dia, eu fico pensando... eu acho que a matemática, assim como a filosofia, são difíceis de definir. Eu peguei um livro do Heidegger, que é a Introdução à Filosofia, e aí ele coloca assim, filosofar e ponto. Então, assim, obrigada, Heidegger, valeu, explicou demais. Porque, assim, as ciências exatas, quando eu penso nas ciências naturais. Aí eu já misturei tudo, né? Penso na física, na química, até um pouquinho assim na biologia, que tem esse negócio de você estar ligado à natureza, né? Você tem os seus métodos quantitativos, mas eles têm o erro. Gente, eu ainda tô aqui, né? Minha internet não caiu não, né? Às vezes eu tenho medo dela cair, desculpa. Mas assim, a matemática, hoje em dia, eu não acho que ela necessariamente se conecta com a realidade, dependendo da área. Eu tô, né? Obrigada. Professor que sumiu. Eu não sei, isso ainda é uma coisa que eu não coloquei na minha cabeça, sabe? Você me quebrou agora, hein, professor? Mas, assim, eu acho que às vezes ela tá muito ligada com a linguagem, não sei. Isso aí é uma coisa que, pra mim, dá até agonia, mas esse meu professor, que eu acho que foi meu professor de análise, que tratou a matemática como uma ciência formal. E eu fiquei assim, mas qual que é a diferença? Aí eu ainda tô caminhando com isso. Ele tratou a matemática como linguística. Na filosofia, a gente tem essa perspectiva na filosofia da ciência e a defesa, mais ou menos, tá, de maneira rude, é a seguinte, é que a biologia e a química, né, essas ciências mais duras, elas têm a correspondência no mundo real. Então, o teórico e o prático, eles acabam se correspondendo em alguma medida, enquanto os elementos da matemática, como o infinito, por exemplo, você não consegue criar essa correspondência, né? Daí a ideia de que a matemática seria necessariamente uma ciência formal, porque colocá-la como uma ciência exata é problemático com relação a isso que você pode corresponder, né, entre teoria e prática, porque tem uma parte da matemática que você não consegue correspondência, né? E aí, nesse sentido. Mas isso é bastante interessante também, porque eu lembro que na graduação eu tive um professor, olha aí, que era formado em matemática pura. Eu quase reprovei, Carol. Foi um negócio muito assustador. Ele era meu professor de lógica. Eu nunca fiquei tão desesperado. E aí, é interessante porque ele dizia o seguinte: se vocês não conseguirem pensar matematicamente alguns problemas da filosofia, eles não vão fazer sentido. E isso é muito verdade, porque tem alguns elementos da filosofia que passam necessariamente pela matemática. E o contrário também, né, no sentido dessa provocação, né, do porquê das coisas e tudo mais. E aí, o que você, Carol, se tivesse autonomia, né, Carol, professora, sem BNCC embaixo do braço, por onde você começaria? Você entrou numa escola, primeiro ano do ensino médio. Qual que vai ser o seu primeiro conteúdo, Carol? Fala pra gente aí, dá sua aula aí pra gente. Uma nossa senhora, você tá de brincadeira, assim, do nada, de graça. Não, porque assim, sinceramente, é um pouco assustador que eu vou falar, mas eu sou apaixonada por cálculo diferencial integral. Assim, é a minha parte favorita, porque o cálculo, ele desenvolve um outro tipo de raciocínio na matemática, né? Tem uma disciplina aqui em Rio Claro que chama a gênese do pensamento diferencial, que eu preciso fazer, que é filosofia no cálculo. Mas, assim, eu acho que é o momento que você realmente faz matemática. Foi essa sensação que eu tive, que é quando você expande o seu horizonte, que é quando você começa a ter contato com o que a gente chama de infinitesimal, né? O que é um número infinitesimal?
né? Um número tão pequeno quanto você queira. Então, foi um momento que eu me apaixonei. Então, nossa, se eu pudesse. Mas o problema do cálculo é que você precisa de todo o estudo de função antes dele. Entendeu? Que é o que eles fazem na faculdade. Quando você entra em cálculo, geralmente eles dão função antes, porque senão você não vai dar conta. Mas o meu sonho era trabalhar com cálculo. Porque, assim, por mais que seja difícil, é muito possível. E ele conversa muito com o mundo real. Muito, muito. Assim, esses negócios de cálculo de área e volume que a gente vê no ensino básico, não usa aquilo. Aquilo ali é mentira. O que a gente usa é cálculo. É cálculo. A verdade é o cálculo. Porque nenhuma forma é perfeita no mundo real. E aí o cálculo, ele cria uma função que aproxima ali. Eu não sou suspeita de falar, porque cálculo nem seria cálculo. Dani, se eu já cheguei assim, ó, Leibniz e Newton. Brincadeira. Mas assim, se eu pudesse, eu trabalharia com cálculo. Peraí, tem uma pergunta aqui. Você só aprendeu de verdade matemática? É que assim, eu fiz licenciatura em matemática. E o campus que eu fiz era muito forte a parte de educação. Eu, na verdade, eu queria fazer matemática bacharel. É meu sonho. Nossa, eu queria muito. Mas aí eu sou pobre, né? Eu precisava pensar, o que eu vou fazer depois? Eu precisei unir o que eu queria com o que dava. E aí eu me descobri lá como professora, eu participei de uns projetos de educação, então eu acho que eu aprendi, eu não sei, eu aprendi esse negócio de perturbar o aluno, de, sabe, ser, não sei, até aquela energia de professor, eu acho que eu aprendi isso junto com matemática, mas foi 2 anos de matemática e 2 anos de educação. Eu não tive tudo da matemática, eles separaram. Mas eu acho que eles formaram muito bem como professor. Não quero me exibir nem nada, eu acabei de começar. Mas eu sinto que eles conseguiram dar uma ideia boa em como trabalhar educacionalmente. O Daniel colocou assim, cálculo é lindo. Eu lendo o comentário, já cortei você. Cálculo é lindo, o professor fala disso com tanto entusiasmo, conseguiu passar essa visão. Mas então, Daniel, eu acho que esse é o negócio de você gostar, de você ter essa curiosidade. Porque quando a gente fala do que a gente gosta, a gente brilha, né? E essa é a coisa boa. Eu sinto que essa prisão do currículo tira um pouco o brilho do professor. Sem contar a carga horária maçante, aí briga por causa de salário, tira o espírito, né? Tira aquele... Mas por mim, cálculo, eu faço igual aos professor. Geometria é maior que cálculo. Então, o cálculo, na verdade, ele está muito ligado à geometria. Quando você tiver análise, não sei se você vai ter, a análise tira totalmente a geometria. Eles querem desprender, mas o cálculo tem muita geometria. Sim, como você desconstruiu aquela perspectiva da matemática pronta. Então, isso é uma coisa que eu também perguntei na graduação, porque senta lá, cálculo 1. Hoje a gente vai estudar derivada normal, né? Derivada total de função 1. Aí você vai para a função várias variáveis. A integral. E aí, assim, quando você pega a história, o Newton foi um dos fundadores do cálculo. Mas ele nem tinha função naquela época. O cálculo dele não tinha função, era o que ele chamava de fluxões, né? Então, assim, a matemática ela não se desenvolveu de forma linear. Eu só tive mesmo isso na história da matemática, que é uma disciplina muito importante. Parece boba, né? Quando a gente pega para fazer, você tem lá cálculo, álgebra linear, história da matemática. Mas foi uma disciplina que tirou a minha cara do matemática pronta. E também o Biratan D'Ambrosio, que ele trabalha com etnomatemática, e ele fala, né, do assassinato, eu vou pôr entre parênteses, porque essa é a minha leitura, do assassinato às outras matemáticas, né? É engraçado porque em espanhol é matemáticas, não matemática. É só aqui em português que só tem uma, né? E aí, esse João Pérez que eles estão falando, professor, foi o professor de cálculo. Eu conheci um cara incrível, assim, aula maravilhosa. Cheia de fórmulas e cálculo pontos sem... Exatamente, Bianca. Cheia de fórmulas e cálculos prontos sem instigar o aluno a raciocinar e questionar. Esse é o ponto que me incomoda um pouco. Porque eu sinto que você joga lá a fórmula, você deu a resposta de uma coisa que o menino não perguntou, né? Tipo assim... E aí você não atiça a curiosidade da pessoa. Você simplesmente fala, gente, olha aqui o triângulo retângulo, toma o Pitágoras. Não. Se você tiver uma outra abordagem, claro, você tem uma coisa que você quer alcançar. E a gente tem que pensar como fazer isso. Só que eu fico pensando, ao mesmo tempo, currículo apertado, você tem um prazo para ter. Aí, principalmente, os meninos do 3º ano, da universidade lá já xingando você, o Enem já no pé. Você não vai ter como explorar desse jeito, mas seria muito melhor. Aí o professor me xingou, né? Explicar a não linearidade da matemática. Tipo assim, a matemática, como toda e qualquer outra área, ela se desenvolveu em vários lugares do mundo, né? E cada um tinha o seu sistema
Só que eu não sei muito bem sobre isso, não é o que eu estudo, mas rola uma briga, né? E aí a eurocêntrica ganhou, né? Principalmente ali na parte da europeia e tal, né? Tanto é que a maioria da nossa filosofia hoje em dia é europeia, né? A que eu estudo é do Russell. Então, assim, todo mundo terceiro. Então, eles sabem, eles estão entendendo. Você tem que correr, você não tem tempo para nada. Você já está com o vestibular, e o vestibular é extremamente instrumental. Você não tem como. Eles não dão tempo, você não respira. Você 20 horas de estudo, como você dorme, é muito sufocante, né? Você não tem liberdade. Eu acho que isso é o que tem que ser pensado. Pouco tempo. Carol, gente, eu tô falando. Fica à vontade, Carol. Você que tem que falar mesmo. O que você... Eles são terceiranistas, né? Boa parte deles aqui vai fazer ENEM, FUVEST, Unesp, essas provas todas. E a gente sabe, né? Como a gente estava conversando em off no começo dessa conversa, que a matemática é uma espécie de bicho-papão, né? Como que estuda matemática, Carol, de maneira instrumental, agora? O contrário de tudo que você disse, aquele estudo para passar no Enem. Depois a gente complexifica e pensa a coisa de um jeito mais profundo. Como é que estuda? Você que é uma orientadora aí dos alunos que estão chegando, e você deve perceber aí a defasagem da galera, né? Como é que estuda matemática? Ajuda eu aí, por favor. Você quer que eu me traia, né? É nesse momento que eu traí todos os meus ideais. Brincadeira. Uma coisa é que, assim, cada pessoa aprende de uma forma. Conforme você vai ficando mais velho, você começa a entender o seu jeito de aprender, né? Eu, por exemplo, não aprendo nunca. Mentira. O que eu acho? A parte boa da matemática é que ela, por causa que parece que ela é linear, ela tem muitas essas escadinhas. Então, assim, você vê a equação do primeiro grau, aí você vê a equação do segundo grau, aí você vê... As coisas se linkam muito, entendeu? Não sei se faz sentido o que eu tô dizendo. Então, assim, eu acho que para mim valeria a pena se eu tivesse na situação de vocês, que graças a Deus não estou, porque eu já passei disso, eu tentaria fazer um resumão. Fórmula. Tipo assim, isso você faz isso e é exercício. Matemática, infelizmente, é aquele condicionamento operante mesmo, sabe? É o cão de Pavlov. Vocês vão ter que fazer uns 20 exercícios por dia. E, decorar. Sabe a fórmula de Bhaskara? Vocês decoram todas as outras. Espírito, você vai. Eu tive uma disciplina, por favor, que esse professor nunca veja isso, de geometria analítica. Não era uma disciplina difícil, mas era uma disciplina, assim, decoreba. E aí tinha uma prova que era estudo da posição relativa da reta. Então, assim, a reta ela pode estar concorrente, paralela, pode ser igual. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um fluxograma. Se ela é assim, então isso. Se ela não... E aí, eu memorizei aquilo. Memorizar a fórmula, infelizmente. Exercício memorizar. E, tipo assim, uma coisa boa, que não é tão instrumental, é vídeo do YouTube. Tem uma galera que resolve os exercícios e tem padrão. Exercício de vestibular é padrão. Sempre vai cair geometria, sempre, sabe? Pega o padrão. Infelizmente, eu odeio falar isso. Eu nunca vou ver essa gravação, porque eu vou ter que pular essa parte. O Reinaldo fez uma pergunta. Você quer ler para mim, professor? Eu não vou ler. É basicamente o que eu perguntei. Ele colocou, sabendo-se que faltam apenas um mês para o Enem, você poderia nos dar uma dica para a prova de matemática? Um mês? Nossa Senhora. Não, realmente... Carol, resume 3 anos e um mês aí, por favor. Ano 55, né? Quando eu tenho que entregar alguma coisa para minha orientadora, é o dia anterior, né? Mentira, pelo amor de Deus. Eu acho assim, tem uns canais no YouTube. É que assim, depende muito do seu nível. Tem o Ferreto, que é um de matemática, ele é bom. Eu acho ele muito devagarzinho. Tipo, os vídeos dele são bem longos. O Procópio também é bom. Mas assim, descomplica e vê exercício. O YouTube descomplica. Mas tem uma coletânea... é muito difícil. É maldade isso que eles fazem, né? É maldade, cruel. É instrumental para todo lado, viu? Não é só matemática, não. A filosofia, todas as disciplinas, elas... A ideia do exame, né? O exame é um negócio bem difícil, né? Eu acho que esse negócio de prova para vestibular é realmente para falar, não tem vaga para todo mundo, então lutem entre si, né? Quem sobreviver ganha. É horrível, né? Não, e é engraçado, Carol, porque a gente já naturalizou. A gente não parou para pensar que o vestibular, ele é uma admissão do governo dizendo o seguinte, a gente não vai dar educação para todo mundo e a gente só vai dar para aqueles que forem melhor qualificados. E detalhe, eu não vou qualificar. Quer dizer, o Estado não te qualifica e ele dá vaga só para os melhores qualificados.
E aí a gente tem, é uma espécie de admissão mesmo, o Estado dizendo pra gente, ó, você quer educação? Você não vai ter, porque a gente não tem condições de abarcar todo o contingente. É claro, eu sei que é bastante gente e tudo mais, mas tem lugar no mundo, exato, isso que eu ia falar, tem país no mundo que dá, então se dá, então é possível. É que eles não querem também, né, e aí a gente vai pro aspecto político e social, que é bem profundo também. Aí tem uma galera falando aqui, ó, a Bianca falou nível abaixo do básico. Peraí, só. Putz, pior, falta um mês pro Enem, porque geralmente tem cursinho comunitário, né? É que aqui na Unesp, ele sempre tem. Eu já trabalhei em um. Mas pior que quase não tem universidade aí na CT. Olha que, puta, desculpa, mas é uma merda, né? Não tem... Tem a UFABC, mas é bem... Mas é longe? Não é tão longe, mas é bem seletivo também o cursinho de lá, viu? Tinha que abrir conversar com o pessoal do Céu e Inácio Monteiro. Não, então, aí eles fizeram, Carol, eles fizeram aqui alguns cursinhos populares, mas não vingou. Falta de professor, falta de estrutura, aquela coisa do básico, sempre, né? O que é o de sempre. Né? Não, e também uma coisa que eu senti, fora essa discussão, é que quando você é professor, parece que realmente tem que ser por amor. E, a gente precisa comer e pagar as contas às vezes, né? A gente, sabe, não é? Você entende o que quer dizer? Tipo, claro que a gente quer ter um trabalho de ajudar todo mundo, mas falta uma valorização do professor. E isso é um dos motivos de não estar tendo muito professor. Eu acho que tem uma expectativa de que, não sei, 30 anos não vai mais ter professor. São tantos fatores para eles. O projeto é privatizar tudo e acabar, né? São tantos os fatores, Carol, que são assustadores. Assim, se você parar para pensar, você entra no looping da tristeza e da melancolia, porque tem o currículo, né, que a gente vem tratando, que ele tem boas coisas lá, mas se você seguir a risca, você se emburrece a sua sala de aula, porque você precisa ter autonomia para pensar, e essa autonomia, ela só nasce do fruto de uma reflexão, e essa reflexão demanda tempo, e você não vai ter tempo para fazer. Então, esse é um ponto. Aí tem a desvalorização cotidiana, que é dinheiro, e não é, porque a desvalorização do professor, ela não é só financeira. Claro que financeiro é o mais evidente, mas ela é também uma desvalorização política, social e muitas outras coisas, né? O professor, ele é pintado como tudo, menos como alguém de papel primordial na sociedade. E aí você tem outros elementos também, né? Carga horária, locomoção, saúde mental dos professores, porque, né, como você bem disse, né, naquela escola em que eu fui seu professor no Salazar, tinha salas com bastante aluno, assim, e aí você tem um aluno com diversas perspectivas e diversas formações também, você não consegue tratar todo mundo do jeito que deveria ser, né? Você faz aquela coisa meio homogênea ali para falar o básico, e aí isso vai estourar lá no vestibular, porque os conteúdos eles são vistos de maneira apressada, pouco aprofundada, e aí a gente vê o que acontece nos vestibulares com a galera mais pobre ficando de fora. E aí tem, né? Mas o legal é assim, né? A gente tem conseguido, ainda bem, bons resultados na escola que eu trabalho lá, e tem sido muito, muito interessante, né? Tanto o Vitor e o Daniel, que estão aqui, eles são ex-alunos do terceiro do ano passado, e foram muito bem, e a gente fica bastante feliz, né? Porque, querendo ou não, eu falo para eles, um aluno de escola pública na universidade pública é um milagre. Acreditando ou não em Deus, você tem ali um milagre. Não tem como explicar, porque é muita coisa contra, né? São diversos elementos que, de certa forma, surgem como um empecilho, né? Aí o Werner escreveu aqui, o canal do Matéria Escura também é bom demais, não conheço. Aí o Vitor escreveu, só não vê vídeos do Murakami. Já conseguiu entender esse professor, Carol? Conhece, Carol? Não, mas eu fiquei interessada. Quando fala que eu não consegui, aí que eu vou tentar. Eu vou lá pesquisar. Ele escreveu assim, ó, o melhor que já vi foi o Paulo Pereira e o Ferreto. Eu conheço. Como é? Fala pra mim, só vou escrever aqui. Murakami. Murakami, obrigada.
E aí ele colocou: o importante é fazer as listas de exercícios que eles propõem na descrição. Esse é o caráter instrumental do vestibular e ao qual a gente tem que se adaptar, né, Carol? Não tem jeito, né? Eu acho que você tem aquele negócio de lutar com o monstro por dentro, né? Você tem que entrar naquele sistema para no futuro tentar mudar, mas infelizmente a gente já está sujeito a ele, né? É uma tristeza. Eu fico bem decepcionada com tudo isso. E tem muitas coisas, porque no fim das contas, quem mais sofre com isso é a própria periferia, né? Que eles colocam 40 e tantos alunos numa sala, e aí é esse negócio, você precisa ensinar filosofia, você precisa ensinar matemática, mas algumas necessidades materiais do aluno nem foram sanadas, né? Tem muito aluno... Hoje em dia não deve nem mais ter comida na escola, mas na minha época tinha, que tinha gente que ia para almoçar, né? Não sei como tá igual ainda, Carol. É que a minha irmã, ela faz ETEC. Eu fiz ETEC. Tipo assim, dava comida. Agora minha irmã ganha umas bolachinhas. Tipo, tudo bem, não tô reclamando, mas... Não, assim, mas tem que reclamar, né? Pelo amor de Deus, né? Eu chamo de bolacha seca. Nossa, gente. Eu falo, vamos lá, galera, comer bolacha seca. Mas é o que o Estado dá, né? É o que o Estado dá, porque é assim que o Estado vê o aluno, né? E ainda mais o aluno da periferia. Ô, Carol, e por que você fez pedagogia, Carol? O que tá acontecendo com você, Carol? Professor, então, olha, vou falar para você. Eu queria fazer bacharel em matemática. Sempre foi meu sonho. Um dia eu ainda vou fazer. Um dia, não agora. Mas é o que acontece. Eu entrei nessa parte da educação matemática, que é a minha linha. E aí eu vi esse vestibular, né, de pedagogia, e eu pensei, pô, será que se eu fazer isso vai me ajudar como professora? Será que... Né? Eu queria também conhecer outros níveis de ensino, né? Hoje em dia eu também penso em outros tipos de escola. Eu penso muito nessa questão da educação carcerária também. E da educação hospitalar. Tem vários... Eu nunca tinha pensado nesses outros tipos, né? Porque as pessoas também têm direito à educação. E aí eu acho que a pedagogia vai... Eu não curto muito a parte de psicologia. Acho que isso tem a ver com a fenomenologia. Me impregnou um pouco, tenho quase certeza. Mas eu quero me aprofundar mais nessa questão dos filósofos da educação. Entender, né? Porque eu acho que a pedagogia, assim como matemática e filosofia, vai além do só o que a gente acha que ela é, né? Quando a gente pensa em pedagogia, a gente pensa em dar aula, mas não, acho que ela aborda mais coisas. Aí eu tô indo, o que dá para fazer? A Bianca me fez uma pergunta: o que seria educação hospitalar? Eu não sou a melhor pessoa para falar disso, mas eu vou falar, porque você me perguntou. Mas assim, uma colega minha de orientação, a pesquisa dela é sobre a matemática na educação hospitalar. Então, assim, por exemplo, imagina uma criança que foi internada mais de alguns dias, tipo assim, uns 15 dias. Ela também ela precisa ter o direito dela acesso à educação. Aí tem educação dentro do hospital, entendeu? Por exemplo, crianças em estado terminal, que não saem do hospital, elas também têm que ter acesso à educação, porque é um direito real que está lá na lei. E aí tem algumas educações que não ainda é uma educação formal, mas ela não pode acontecer dentro da sala de aula. E aí esses temas começaram a chamar um pouquinho a minha atenção. Acho é um trabalho muito bonito, né? São desafios diferentes, né? Imagina. Mas é isso. Aí eu acho que a pedagogia tá entrando um pouquinho na minha vida. Tô gostando de tudo que eu critiquei. Fui para filosofia e agora para pedagogia. Tá vendo como o mundo dá voltas, ó? Viu? O mundo dá voltas, Carol. Daqui a pouco você tá fazendo psicologia aí. Não é brincadeira, Carol. Não desejo isso pra você, não. Voltando, Carol, qual é a função de um professor de matemática? Porque a gente discute muito isso na filosofia. Tem até um texto do Franklin Leopoldo, que é a função social do filósofo. É um clássico. Todo mundo que entra na universidade acaba lendo esse texto. Ele é um texto muito bonito, inclusive. E aí, qual que é, Carol, a função social do professor de matemática? Filosofa, Carol. Nossa Senhora, meu pai amado do céu. Ô, professor, eu vou te chamar pra minha banca. Você distrai minha vida lá na frente de todo mundo. Tô brincando. O que eu acho que é a função... Tem um texto, eu acho que é o Biratã, não sei. É que o Biratã foi professor aqui da Unesp de Rio Claro, então ele influencia muito. E eles tem a matemática crítica também, tá, gente? Se vocês se interessam. Eles falam muito dessa formação do cidadão através da matemática, né? Eu acho que, tipo... Putz, que forte, hein? Eu acho que o professor de matemática,
ele tem que te formar matematicamente, você tem que pelo menos ter noções básicas, depende do nível, né? Na educação básica, para mim, está formando um cidadão, né? E ele tem que conhecer a matemática para ele ter pelo menos um certo nível de autonomia, de conhecimento. Mas eu acho que no primeiro momento, antes de você ser da matemática, você é professor, né? Eu sinto que isso foi uma coisa que eu tive que aprender, porque para mim eu fazia matemática. Aí depois de um tempo eu entendi que eu fazia licenciatura em matemática, e isso é muito importante. Porque você está formando pessoa, você está lidando com a vida de alguém. O momento que você está lá é o momento de você falar de matemática. Mas às vezes você não tem como falar disso se a pessoa não está bem. E tipo, não está bem em vários níveis, né? Então eu acho que assim, eu vejo o papel do professor, assim, minha ideologia é muito além só da disciplina, sabe? Tipo assim, esse tempo que eu passo, eu tenho uma aluna particular, que eu passo com ela, a gente fala muito de matemática, mas muitas das vezes ela quer conversar. E eu sinto que ali eu também estou formando ela. Porque é uma coisa que você vai perceber. Quando você é professor, você tem autoridade, você tem... Não é autoridade no sentido ruim, mas, tipo assim, você é uma referência. Os alunos, eles vão ouvir o que você fala, porque você está ali num espaço. E muitas das vezes, um aluno, ele vai falar com você coisas que ele não fala nem com a família dele. Então, eu acho que antes de eu pensar só na matemática, eu gosto da matemática, né? A gente começou apaixonada, cálculo, mas acho que eu ter escolhido ser professora me trouxe essa responsabilidade, sabe? É uma responsabilidade ser professor. Tipo assim, as pessoas literalmente deixam os filhos delas com a gente, isso é muito sério. Demorou para eu cair na real disso. Então eu acho que é formar a pessoa através da matemática, e também com a matemática. E essa construção dessa autoridade, ela é fruto de muitos elementos, né? Não é só eu sou professor. Porque se você falar eu sou professor, você pode não ter a admiração e o respeito da molecada, né? Você precisa ser uma referência também intelectual, né? Uma referência política, uma referência social, mas uma referência intelectual também. Eles precisam olhar para você e ver em você alguém que está disposto a estudar, a pesquisar, fazer um trabalho de complexificar o próprio olhar a fim de ajudar o outro a complexificar o olhar também, né? Porque se eu não tenho esse trabalho, eu não consigo ter a admiração deles, né? Eu lembro, eu tenho um print seu que eu acho maravilhoso, que quando eu troquei de escola, eu fui para outra escola, e você falou, pô, você traiu o Sarasate, não sei o quê. O pessoal lá te respeitava. Até a galera que não gosta de estudar te respeitava. Eu tenho esse print guardado até hoje. E eu fiquei pensando, a que preço, né? Mas enfim. E aí, Carol, pra gente terminar, que eu sei que já tá indo, o tempo é ido, qual que é a dica, Carol? Pra quê exatamente? Pelo amor de Deus, pra quê? Qual que é a dica, Carol, para ser um bom aluno? Para ser um bom aluno, não. E aí, o bom aluno aqui não é o nerd, no sentido. Para ser um bom aluno em ciências exatas ou formais, o que eu preciso. Qual é a essência do aluno da matemática? Assim? Porque na filosofia a gente tem algo, acho que é um pouco parecido, né? Mas qual que é, Carol, a substância? Qual que é a coisa, Carol? Eu acho que assim, primeiro de tudo, isso é da ciência em si. Gente, curiosidade. É uma coisa, tudo que você vai aprender, você tem que estar disposto, você tem que gostar. Se você não quer, você não vai. Você tem que se abrir para aquilo. E para a matemática, nunca vai ser fácil, nada, né? Mas assim, a matemática é realmente esse negócio, é repetitivo. Tem coisas que infelizmente são repetitivas. Você vai ter que fazer aquilo várias vezes. Mas assim, persistência. Ainda mais no âmbito da educação pública, né? Porque assim, se você passar na universidade pública, vai ter esse estigma de onde você veio, você vai estar atrás em algumas coisas, vão ter coisas que o professor já vai achar que você sabe, e você não vai ter tempo de falar, não sei, porque ele não... Né? Tem o papel do professor no ensino superior é diferente do ensino básico. Então, assim, eu acho que é persistência. E sempre lembrar por que você foi para lá. Isso é uma coisa que me doeu muito, porque eu saí de São Paulo em 2017. E eu não vivo com a minha família desde então. E muitas das vezes eu queria desistir e voltar a morar com a minha mãe. Mas ela sempre me falou, lembra por que você tá aí. E tipo assim, a gente é da favela, né? Você tá ocupando um espaço que provavelmente seus pais não ocuparam. Então você não tá realizando só o seu sonho. Não, isso não é uma responsabilidade, calma, veja só. Mas assim, é muito além, é simbólico até você tá ocupando esse espaço que historicamente não é seu. Entendeu? Então, acho que... Gente, a gente já passou por muita coisa pior. Quando eu entrei na faculdade, eu vi uma menina chorando porque ela tirou uma nota baixa.
Naquele momento eu falei, eu tô no meio de um monte de burguês. Porque assim, a maior dificuldade e tristeza era uma nota baixa. Tipo, a gente já passou por tanta coisa pior nessa altura do campeonato. Então, assim, eu acho que nesses momentos você vê o quão forte você é. Né? O problema de crescer na periferia é que é difícil, mas a parte boa é que você já passou a parte difícil. Então você vai estar preparado porque você é forte, porque a gente passa por coisas assim inimagináveis lá dentro, né? Então, assim, eu acho que a persistência não pode desistir, mano. Não pode. Você tem que ser forte. É zerar a vida no modo hard, né? É difícil, mas é possível. Eu consegui, gente. Vocês vão conseguir. Eu acho que é mais ou menos por aí o caminho. Carol, você tá muito coach. Carol, fala pra gente, né? Pra gente não achar que você é uma heroína. Fala pra gente uma frustração sua da faculdade. Uma coisa assim que... Não precisa falar do prezado Carol, do bug do sistema, mas fala pra gente de uma coisa que você achou que era uma... Se você quiser, claro, né? É meio pessoal isso. Mas você teve alguma frustração intelectual ou alguma frustração com o curso ou com a sua estadia? Porque os nossos alunos que estão indo, eles estão dizendo sobre isso, né? Da questão das classes sociais, a questão do preço, que é de graça, porém não muito, né? Porque a universidade é pública, então eu não vou pagar mensalidade. Só que o fato de você não pagar mensalidade não te exime de ter que gastar um dinheiro muito grande para as nossas condições periféricas, né? Então a gente fica com aquela ilusão de que, não, passei na universidade pública, agora vai ser fácil. Eu acho que entrar talvez seja a parte mais, não que não seja difícil, mas talvez seja a parte mais fácil. Fala pra gente das suas frustrações, Carol, pra gente concluir. Eu não sei se a minha internet está um pouco ruim, ou é a sua. É a minha ou é a sua? Talvez seja a minha. Enfim, vou falar antes que caia a minha internet. Em relação a conteúdos, o que acontece? Eu acho que eu sou meio maluca da cabeça, porque sempre como foi uma coisa que eu gostava, quando eu não entendi, eu ficava frustrada. Mas sabe quando você fala assim, uma hora essa vai fazer sentido? De dar um xingo, né? Então, assim, nunca foi uma coisa que pegou muito. Física eu reprovei, eu apanhei feio. Mas o que mais me machucou de verdade, que isso foi uma coisa que me revoltou, é que eu estudei numa faculdade de engenharia. Eram 5 engenharias, física e matemática. Engenharia civil, não vou falar palavrão, eu quase falei. Tinha civil, produção, mecânica, materiais e elétrica. Então, primeiro que sim, só tinha homem branco, né? Desculpa homens brancos, mas é complicado, porque era aquela galera que veio de colégios caros, era aquela galera que ganhou um HRV de presente por ter passado, e eu era bolsista base, até o fim da minha graduação eu fui. Então, assim, eu recebia R$425 para pagar meu aluguel e viver. Minha mãe nunca conseguiu me dar dinheiro, porque minha mãe é complicada. Então, para mim era muito difícil, porque às vezes a pessoa não entende que você simplesmente não pode gastar. Isso foi... O problema social, para mim, foi muito complicado. Quase todo mundo já falava inglês, tinha gente que estava aprendendo outra língua, entendeu? E assim, eu não me sentia burra, porque eu sabia que era por uma questão de que eu não tive as mesmas oportunidades. Isso para mim ficou muito claro. Mas eu vi que, assim, mesmo eu ocupando um espaço que não era meu, né, que era uma universidade pública, eu não vi ninguém pobre na engenharia, que é ainda muito mais elitista, né? Então, assim, isso é uma coisa que até hoje me machuca um pouco, que a pessoa nunca vai entender a dor que você passa. Na universidade pública, o problema não é de ser difícil, o problema é que você vai estar um pouco sozinho com isso, entendeu? E aí, assim, a pessoa não vai saber como é você ter vindo da periferia. Pode ter um ou outro, mas a grande maioria não vai entender o que é isso. E aí eu passei por algumas coisas difíceis, porque, assim, eu fui para a faculdade, eu aprendi outro idioma, então eu tive acesso às coisas dessa classe, né? E aí, assim, por causa da minha aparência, as pessoas muito me confundem. E aí eu já ouvi sabe, assim, que eu... É umas coisas que me machucam mesmo, porque tem muita gente que não acredita que eu sou da favela. Já me disseram, ai, gente, eu já ouvi coisa racista, assim, sabe, de falar assim, como assim você é da cidade Tiradentes, você é branca? Tipo, gente, coisa que machuca, porque parece que você perde a sua identidade, sabe? É muito difícil. E aí isso foi o que mais me magoou. E é por isso que eu quero trazer a matemática para a periferia, porque a matemática é nossa também, assim como a universidade pública. É isso. Carol, o Vitor falou assim, ó, passa a fórmula para gabaritar em cálculo. Aí depois ele brincou, né? Aí ele falou da questão dos perrengues lá com a galera
elitista na universidade. E o que é interessante, né, Carol, é que o cara que tá na universidade pública, ele não percebe essa distinção, né? As falas, as ações, elas não ficam claras para ele porque ele tá vivendo no natural dele, né? O Jonathan, acho que foi o Jonathan que falou, mas eu ouvi isso também de um youtuber aí, que ele falou, eu só percebi que eu era pobre de verdade quando eu comecei a conviver com gente rica. Isso faz muito sentido, né? As pessoas meio que, a realidade delas é tão confortável que elas não percebem, né? Elas nem percebem. Alguns fazem por maldade, né? Como aconteceu aí numa galera de medicina aí que fez uns cânticos bastante preconceituosos esses dias aí. O Vitor escreveu, Carol, você serve de muita inspiração, de verdade. Olha aí, Carol, você é inspiração. E aí, Carol, quais são suas dicas para a gente encerrar? Porque eu sei que você estava com o horário apertado, a gente até passou um pouquinho mais de 1 hora aqui. Quais são as dicas, Carol? Quais são as dicas culturais para a gente? O que a gente precisa ler? O que a gente precisa assistir? Pode ser coisa besta também, não precisa ser coisa intelectual não, tá? Porque a gente é besta também. Tem alguma série da Netflix que vai fazer a gente ficar mais inteligente? Tem algum livro que você recomenda? Tem alguma coisa que você acha que a gente deve fazer? Agora toma cuidado, porque o pessoal aqui é evangélico, tá? Então, nesse momento, tome cuidado, tá? Peraí, em primeiro lugar, eu fico muito feliz de ser inspiração para alguém. Olha, eu nunca achei, de verdade. Eu ainda acho isso um pouco esquisito. Assim, eu olho e falo, meu Deus, Mas assim, eu fico feliz. Ai, professor, eu não sei, de verdade, não sei. Eu acho que é importante a gente não esquecer de onde a gente é, entendeu? Isso na nossa caminhada e tudo mais. Mas livro que eu recomendo, de verdade, assim, eu parto de momento cult. Eu já falei para você que eu tô lendo esse livro, que é o do Heidegger, Introdução à Filosofia. É muito bom. Porque, assim, o Heidegger, gente, ele escreve de um jeito que dá para entender. E ele é muito inteligente. Ele te leva a entender o negócio. Eu leio um filósofo que não dá para entender nada dele. Eu tenho um grupo de estudo para ler ele, porque ninguém entende. Mas o Heidegger é bom, se alguém quiser, assim, depois eu passo certinho, a Introdução à Filosofia. Mas eu acho, assim, uma coisa que hoje em dia é muito importante, que é um saco ficar falando, é o inglês. Gente, foquem em línguas, tá? Aprendam inglês, é muito importante. Sério, assistam série em inglês, ouçam música e fiquem imersos na cultura. E na nossa cultura também, que a nossa cultura é muito importante. Eu acho que assim, gente, o que a gente tem é uns aos outros. A gente é a nossa corrente, mas sempre procurem expandir. Sempre, se vocês estão afim de uma universidade, vai lá ver os programas que tem, ver bolsa. A nossa ferramenta é a informação e a gente tem a tecnologia ao nosso lado. Eu passo o seu vídeo com o Jonathan, pode passar para eles. É isso, gente. Eu nunca estive acostumada para ser inspiração de ninguém. Só mais uma latino-americana. Seu microfone está desligado, professor. Você não percebe, mas você é. Eu passo aquele vídeo que eu conversei com você e com o Jonathan, e tem uma parte sua e do Jonathan que é muito, muito interessante, assim, quando vocês falam de como é sair da Tiradentes e ir para a universidade, não ser reconhecido, as pessoas não saberem onde fica e tal. E é interessante porque eu passo esse trecho para os primeiros anos e a galera fica bastante inspirada, assim, porque é uma aluna da região, não é alguém que está em outro lugar. Eu falo, ó, eles dois foram alunos do Sarasate, tal, foram meus alunos no Sarasate. Eles falam, no Sarasate? Eu falo, exatamente. Então, assim, sem que você perceba, você é inspiração. E isso é uma teia de relações, tá? Quando um aluno nosso da periferia vai para a universidade pública, ele talvez não tenha consciência disso, mas ele se torna inspiração para outras pessoas, porque a gente sabe que é tão difícil que quando a gente vê alguém lá, a gente fica meio inspirado nessa pessoa, né? Eu não sei onde eu vi esses dias aí, não lembro onde foi, mas a pessoa dizia assim, a felicidade é um negócio tão legal que a gente fica feliz até quando não é a nossa felicidade, né? E isso é meio verdade, assim, porque, de certa forma, quando eu vejo um aluno meu na universidade pública, eu vejo meio que uma quebra de paradigma mesmo, assim. E você, o Jonathan, eu tenho muitos outros alunos na universidade pública e que é fruto do esforço deles e do meu trabalho e do trabalho dos outros professores que estão comigo, e eu acho isso muito interessante, porque dá uma
uma mudada na coisa toda, assim, sabe? De, poxa vida, se a Carol conseguiu, eu também posso. Se o Jonathan conseguiu, eu também posso. Se o Vitor conseguiu, eu também posso. Se o Daniel conseguiu, eu também posso, porque é todo mundo da quebrada, né? A gente, é o que você falou, a gente sabe como é morar na quebrada, né? A gente já, o ruim é ter que passar pelo ruim, mas o bom é que a gente já passou pelo ruim também, né? Essa é uma frase da Carol filósofa. Se eu tivesse um caminhão, eu colocaria no meu para-choque. Muito bom, Carol, muito bom. Você está estudando os filósofos, você está ficando fera aí, né? Frase de efeito também. Ó, o Vitor escreveu aí, ó. Ô louco, parece besteira, mas quem sente como é a realidade de você estar em um lugar que não é seu e como tudo tenta derrubar você, é muito duro. Eu e o Daniel conversamos sobre isso e como era difícil um graduando terminar a graduação. Ainda mais sozinho. É o sentimento de solidão que você falou, né, Carol? Para finalizar, solta o famoso áudio do Daniel. Eu não tô com o áudio do Daniel aqui, senão eu soltaria o áudio do Daniel. Aí o Vitor escreveu assim: parece meio bobo e cafona, mas quando eu estava no ensino médio e vi o podcast seu e do Jonathan, olha aí, Carol, não entendi o real significado. Quando senti na pele, foi muito diferente. Eu mandei para eles depois, acho que mandei para o Daniel, se eu não me engano. Falei, Daniel, assiste de novo aí esse trecho. Eu acho que ele assistiu. E aí ressignifica, né? Quando você tá passando pela coisa, ressignifica. Eu não tenho, Daniel, o seu áudio aqui, senão eu soltaria o seu áudio maravilhoso. Não tenho. Carol, obrigado, Carol, por ter concedido um tempo seu. A gente sabe que esse pessoal que faz mestrado é ocupado e caro. Você topou fazer por nada, totalmente de graça, uma pessoa muito generosa. Se você cobrasse também, você ia ver. E aí, o legal é o seguinte, obrigado por fazer essa fala com eles, porque a galera tá meio desesperada aqui, e falta pouco pro Enem, falta pouco para as universidades. E aí, Carol, obrigado por vir aqui, porque além de toda a conversa inteligente que você trouxe, a sua presença aqui também inspira, porque você poderia não ter aceitado, e o fato de você ter aceitado é algo que nos inspira, tá vendo? Você achou que não era inspiração? Aí, ó. Aí o Daniel escreveu aqui, ó. Eu assisti o vídeo todo novamente só depois de estar na universidade que consegui entender mesmo. A Mônica agradeceu, Carol. Carol, obrigado por ter estado conosco. As suas respostas foram muito inteligentes, como sempre, às vezes, sobretudo com relação às primeiras questões da matemática e do ensino de matemática. Eu acho que você, quando terminar seu mestrado, precisa voltar para vir falar do sinal de igualdade, que eu não entendi ainda muito bem, mas eu vou entender. Obrigado, pessoal, por ter estado aqui conosco também. Foi um prazer essa conversa de quinta-feira, né? Tá vendo? Alguma coisa boa pode acontecer na quinta-feira. Obrigado para todo mundo, para os professores também que estão aqui, muito legal. E aí, ó, o Daniel, a Carol falou algo sobre a garota chorando por nota, me lembrou de quando uma menina da turma estava preocupadíssima porque estava com medo de não conseguir atingir 1,3 para passar, enquanto eu precisava de míseros 9,3. Não é à toa. Vou terminar a gravação. Obrigado, galera, todo mundo.